Estamos ao vivo. Boa noite, meus amigos. Para variar, a Lília e eu estamos apanhando da tecnologia. Tá tomando uma coça imensa. Nós estamos aqui trabalhando com vários equipamentos. Semana passada nós nos dedicamos, preparamos, trabalhamos certinho, e de última hora deu errado. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite, onde João Carlos vai falar sobre o terceiro capítulo, né, do Evangelho, sobre a luz da doutrina espírita. E para iniciar, né, nós vamos começar com uma oração, pedindo que a espiritualidade possa nos ajudar, nos auxiliar, para que durante essa explanação do João Carlos, nós possamos compreender e colocar em prática um pouquinho no nosso dia a dia o que vai ser falado. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a espiritualidade maior que possa nos abençoar, que possa nos envolver, proteger e amparar, e que o conhecimento desta noite sirva como gotas homeopáticas no nosso dia a dia, para que possamos nos tornar pessoas melhores, para com a gente mesmo e para com o nosso próximo. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e com todos que estão nos ouvindo, e que assim seja. Que assim seja, né? Sufocos e apuros em curso, mas, se Deus quiser, hoje nós teremos uma apresentação bastante gostosa, bastante... O tema é maravilhoso, Lilian, eu amei, sabe? Há muitas moradas na casa de meu pai. E é bem interessante, onde que eu coloquei o outro aqui? É bem interessante a nossa fala. Eu queria ler aqui, ou talvez pedir a Lília que lesse para nós, o texto introdutório que está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. É bem pequenino, mas é bastante interessante. Por favor, Lília. Que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu não me vou para preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejas também. Há muitas moradas na casa de meu pai. Nós trabalhamos, a maioria de nós foi criada com a concepção de que, uma vez terminada a minha vida terrena, eu vou desencarnar e vou para a salvação, para um céu, ou dá tudo errado e eu vou para um lugar de perdição chamado de inferno. Tem um lugar intermediário chamado purgatório, né? Muito bem, a doutrina espírita trabalha numa outra concepção, numa outra mentalidade. E este capítulo vem trabalhar conosco justamente isso. Como funciona o meu aspecto evolutivo? Está dando errado? Não entrou no YouTube. Vamos tentar de novo. Quem sabe eu coloco aqui no meu computador, né? Quem está nos assistindo podia ver para nós se tá tudo ok, né? Porque a gente está aqui sem saber. No Facebook tá tudo certinho, né? No YouTube a gente não está conseguindo conectar. Eu vou tentar nesse outro equipamento, Lilian. Vai fazer um pouco de barulho agora. Solicito a vocês um pouquinho de paciência conosco. Nós não estamos conseguindo conectar os dois equipamentos com simultaneidade, né? Eu estou aqui, vou chegar um pouquinho para lá esse equipamento seu, para que eu possa ver o meu... Mas a gente está aqui, ó. Pede a Arlete para dar um retorno para nós. A Arlete entrou pelo Facebook. Pelo Face? É. É um tema tão bonito, eu faço questão de insistir para que nós consigamos... Só um momento, por favor.
Bem, sonho. Que bom, Elaete. Nós só não conseguimos ainda conectar no YouTube, mas o João Carlos está tentando, e enquanto isso nós vamos vibrando, né? É importante a gente não perder a vibração, nós não perdemos essa conexão, que a casa 3 de outubro está parada, como as outras casas também, mas essa questão de nós nos ligarmos através das lives, isso ajuda muito, porque nós vamos estudando e vamos mantendo a nossa energia, nós vamos mantendo o nosso pensamento sempre conectado com a espiritualidade maior. E é essa espiritualidade que nos orienta, que nos ajuda, que nos protege, nos ampara, nos intui, né? Porque se a gente está conectado, com certeza nós vamos continuar ligados, procurando fazer o bem, procurando aprender. Então nós não podemos desistir em momento algum. Então só mais um tempinho, porque como João Carlos já disse, há muitas moradas na casa do meu pai, é um tema maravilhoso. Hoje eu fiquei assim, já li, já reli, e cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente vai tendo condições, mais maturidade espiritual para compreender, para entender toda a misericórdia do Pai conosco. Não estou conseguindo também. Nós estamos ao vivo. Mas não fez. Que estranho, não está conseguindo conectar. No YouTube não. Eu acho que a gente... Mas só que não está abrindo aí espaço para a gente fazer. Eu estou entrando, mas não como... Não pela minha conta. Não estou conseguindo acessar essa aí. Vamos ter que transmitir só pelo Face. Vamos. Bom, gente, pelo adiantado da hora, não estou conseguindo acessar a conta. Nós vamos fazer a transmissão só pelo Face, né? E não é falta de tentar, nós estamos tentando de todas as maneiras. A gente fica até sem graça, né? Porque estamos tomando uma lâmpada. Muito bem. Como se falou no trecho que a Lilian leu, acho que agora a gente podia até colocar esse celular para cima, né? Mas aí não vai. Bom. Agora vamos, né? Com a graça de Deus, tudo dará certo. Muito bem. O tema, ele é dividido em tópicos. E o primeiro tópico é diferentes estados da alma na erraticidade. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos meditar aqui, Lília, é o que é erraticidade. Se nós não compreendermos esta palavra, talvez fique um pouco mais difícil. Com certeza. Vamos no Livro dos Espíritos, na questão 133, afirma-se que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Compreendamos isso. Deus, na sua infinita misericórdia, é criador. Ele não foi criador. Deus é Senhor do tempo. Então, neste exato momento, estão sendo criados espíritos novos. E estes espíritos são criados com total tábula rasa, com total simplicidade e em total ignorância. A palavra ignorância aqui no seu sentido real, não no sentido conotativo que ela ganhou ao longo dos tempos, virou xingamento. Mas ignorante nunca foi xingamento. Ignorante é aquele que ignora, aquele que não sabe ainda. E o espírito criado ignorante tem à sua frente uma imensa planície para seu crescimento, para sua evolução. Uma vida só não dá tempo para que o espírito aprimore todas as qualidades morais, todas as qualidades intelectuais, todos os seus instintos que são animalescos de tábula rasa. Então ele precisa passar por diversas vidas. A crença espírita se baseia nisso. Sucessivas reencarnações, como se fosse uma grande escada que nós vamos subindo. Muito bem.
Nesta subida, neste processo evolutivo, nós somos vocacionados à angelitude, vocacionados à santidade, se você preferir. Nesta jornada evolutiva, eu posso estar encarnado ou posso estar desencarnado. Quando estou encarnado, tudo bem, a situação que eu estou, que Lília está, que você que me ouve está. Mas quando eu estou desencarnado e preciso voltar e preciso passar por novas etapas de reencarnação, este espaço de tempo entre duas encarnações é chamado de erraticidade. Muito bem, o que é o espírito na erraticidade? É o espírito que ainda precisa voltar, né? E está se preparando, então ele está errante, ele está ainda sem uma morada definitiva, que vai chegar quando ele chegar à angelitude, né? Então, isso é fundamental para o nosso entendimento na aula de hoje. Nós somos vocacionados à evolução, né? Teria inúmeras passagens que nós poderíamos citar para isso. Muito bem. O espírito encarnado, conforme eu já falei, está ligado no corpo físico. Os errantes são espíritos desencarnados, livres do corpo físico, aguardando uma nova reencarnação. Mas tem um terceiro grupo, o grupo dos espíritos puros, que não estão encarnados, não estão na carne, mas que já não precisam passar por novos processos de reencarnação, porque já atingiram a perfeição, já atingiram a plenitude da sua evolução. Que inveja, né? Oh, que inveja. Muito bem. E aí nós começamos a entender as muitas moradas. Por quê? Porque é muito clara a fala de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então vamos entender primeiro, nós vamos entendê-lo de duas maneiras. Primeira maneira, pensando nos mundos, nos planetas, nos sistemas que compõem o infinito, a imensidão cósmica. Nós espíritas acreditamos que todos os mundos têm uma função. Aliás, não sou eu que acredito, não. Isso está escrito no Livro dos Espíritos, na questão 55. A pergunta é: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta é grande, uma resposta profunda. Sim. E o homem na Terra está longe de ser, como ele crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente o seu pequeno globo, a Terra, tem o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. E continua: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência, que é a evolução. Eu não vou continuar não, porque o texto é longo. Seria oportuno que vocês lessem nas suas respectivas casas a questão 55 do Livro dos Espíritos, que está muito claro. Bom, só no Sistema Solar nós temos agora 8 planetas. Plutão foi descaracterizado como planeta, eram 9. Nós não conseguimos chegar ainda nem a Marte, que está encostadinho aqui, logo ali. Imagine a distância do outro lado do universo. Não dá nem para pensar. A nossa cabeça não consegue nem imaginar em números essa distância. E está dizendo aqui, no Livro dos Espíritos, que todos os globos têm a sua função. Já sei, alguém vai dizer assim: João, mas lá não tem água. Nós, na nossa ignorância, só conseguimos pensar na vida baseada no carbono. Mas semana passada nós falamos, não foi ao ar, que o Espiritismo é ciência e religião. E nós cremos que a ciência, muito breve, vai provar que existem outras formas de vida não baseadas no carbono, não dependentes do oxigênio, e que isso é tudo uma questão. Aguardemos, o tempo trará a resposta. Muito bem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Todos os planetas têm uma função. Primeira explicação para na casa de meu pai há muitas moradas. Mas existe uma outra muito mais interessante, muito melhor para nós. Como eu já falei, os espíritos estão subindo uma escada. Estão em diferentes graus evolutivos. E neste processo de evolução, é óbvio que nós estamos em estágios diferentes. Tem coisa que a Lilian sabe, eu não sei. Tem coisa que eu sei, ela não sabe. Assim como todos nós aqui na Terra. Mas não falemos só de Terra.
A Terra tem 7 milhões, 7 bilhões e meio, mais ou menos, de habitantes. Diz-se que, encarnados, diz-se que o número total de espíritos na Terra é de pelo menos 4 vezes a mais, pelo menos 28 bilhões. E nós somos nada, um grão de areia no universo. Imaginemos a quantidade, a excepcional quantidade de espíritos no universo inteiro. É óbvio que esses espíritos estão em diferentes graus evolutivos. Agora imaginemos uma pessoa que, e nós sabemos que o espírito não dá saltos, ele não tem-se aquela visão baseada em outras crenças que quando eu morro, num passe de mágica, eu estou na cara de Deus. Eu me arrependo e está tudo certo. Senhor, eu errei, tem piedade de mim, pimba, pulei lá no colo dele. Nós sabemos e cremos que sim, Deus nos perdoa, mas que os pecados, não vamos falar pecados, que os deslizes exigem reparação. Para isso as reencarnações. Esse grau de depuração vai determinar o que acontece comigo depois do desencarne. Eu não me afasto muito da realidade que eu sou. Eu vou ficar muito próximo da minha frequência vibratória. Então, se eu sou um cara materialista, se eu sou um cara apegado demais aos prazeres da carne, vamos fazer um parentezinho. Para nós na Terra, todos os nossos prazeres estão ligados à carne. Comer bem, beber, dormir, praticar sexo, praticar a vida sexual. Todos os nossos prazeres estão centrados na carnalidade. Nós somos muito matéria. E nós brigamos pela matéria, brigamos por herança, brigamos por salário, temos orgulho quando temos mais bens que os outros, como se pudéssemos levar o bem para o além. Então nós somos muito apegados à matéria. Logo, a nossa morada espiritual vai ser muito próxima dessa matéria. Agora analisemos. Se na casa de meu pai há muitas moradas, então, se todos os mundos têm uma finalidade, né? E se eu estou preso à matéria, se eu sou um ser grosseiro, se eu sou um ser denso, se eu sou apegado ao egoísmo, se eu não possuo sentimentos sutis de solidariedade, de altruísmo, de benevolência, se eu não tenho um desenvolvimento moral suficiente para compreender as pessoas com quem convivo, acreditemos, o que vai acontecer comigo após o desencarne? Eu vou habitar um mundo muito parecido com esse. Mas, se eu penso num mundo parecido com esse mundo vai ser perto da crosta terrestre, pensando em terra, mas poderia ser em qualquer esfera, perto da crosta terrestre. Como eu cultivei o egoísmo quando eu estava aqui, eu não sei viver grupalmente, portanto a minha casa será uma casa de treva e de solidão. Eu vou relembrar as lambanças que eu fiz e sentirei remorsos. Mas, se aqui na Terra, junto comigo, viveu uma pessoa mais esclarecida, com vibração mais evoluída, se esse indivíduo não foi tão escravo da matéria, se ele já aprendeu a cultivar o amor, se ele já aprendeu a cultivar a solidariedade, a caridade, da qual falamos tanto, se ele já tem desenvolvido um senso de moralidade no campo da sexualidade, no campo do comércio, no campo da justiça, se ele já tem uma noção clara de justo e injusto e principalmente, se esta pessoa pratica diariamente a sua reforma interior, note bem, essa pessoa já começou a viver num céu aqui. E quando ele se transfere para o lado do desencarnado, é justamente para este lugar, para este campo vibratório, então ele vai ficar muito além daquela visão primeira. Ele vai ter muito mais leveza, muito mais compreensão do mundo espiritual. Ele já sabe viver em comunidade, portanto ele vai ser acolhido com muito mais facilidade. Ele não experimentará tantos remorsos, consequentemente estará num grau de felicidade muito mais avançado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não há sorte, não há felicidade como sendo um prêmio que eu vou dar para mim. A felicidade é conquista, é plantio. E construção. Diária, construção diária. Né? Bom,
Então, se eu pensar em para onde eu vou depois que eu desencarnar, como que será de lá? Eu vou pensar que existem mundos primitivos, grosseiros, e existem mundos muito elevados. E que entre esses dois padrões, de muito elevado e grosseiro, existem infinitos mundos intermediários. Note, no mundo inferior, lá na, abre aspas aqui, lá na ralé dos mundos, primeiramente deixa eu falar essa ralé aqui, que é uma linguagem meramente humana, mas não depreciativa. Mesmo o indivíduo no seu estado mais bruto, sem nenhuma compreensão, ele já é amado por Deus. E dentro dele já existe um germe de santidade ainda latente. Pensa bem, a semente nos dá um exemplo muito interessante disso. Você pega, por exemplo, uma abóbora que foi cultivada lá no meio da roça e esta abóbora apodreceu lá. É engraçado, Lina, aquela semente permanece no solo sem nascer até que as condições de temperatura, de umidade se cumpram para ela nascer. A semente está ali, ela está pronta para nascer, mas ela nasce quando as condições se cumprem. É a mesma coisa conosco. O espírito é criado com uma semente de progresso. Mas para essa semente despertar, há que se cumpram umas particularidades, inclusive de esforço pessoal. Então, veja bem, o homem, no mundo inferior, ele se encontra num estágio de selvageria. O que é o estágio de selvageria? Nenhuma noção do que é justo, do que é injusto. Eu quero uma coisa, como é que eu faço? Eu conquisto essa coisa pela força bruta. O mais forte engole o mais fraco. O homem, o habitante desse ser inferior, já tem forma humana, mas não tem beleza. Não estou falando da beleza física só, não. Estou falando da beleza que emana do olhar, da beleza que transcende, da beleza que seduz, que cativa. Falta a ele total sentimento de delicadeza. Ele é um animal bruto, um animal em total, né? Não experimentam benevolência, não tem pena, não tem dó da fraqueza de ninguém. Ver alguém sofrendo perto dele, aliás, isso tem acontecido muito conosco. Encontramos mendigos na margem da estrada e não fazemos nada para ajudá-lo. Isso é falta de benevolência, isso é característica de um espírito muito atrasado, né? Não há senso moral. A sua sexualidade, ela é vivida, quanto tempo? A sua sexualidade, ela é vivida como se ele fosse um animal, sem remorso nenhum, sem compromisso nenhum, nem com os filhos gerados. Ele quer só os prazeres carnais, mas, como eu já falei, no íntimo dele, na sua alma, já pulsa uma noção de que Deus existe. E sem que ele perceba, ele já está vocacionado para a santidade. E aí é interessante que este processo de sucessivas vidas vai fazendo com que o sujeito se desgaste. Na semana passada eu usei uma metáfora que não foi ao ar, eu queria contá-la de novo para vocês. O padre Jean, aqui de Varginha, uma vez dando um curso para nós, de lideranças, ele nos perguntou uma coisa que eu achei muito interessante. Qual é, perguntou ele, para vocês, o momento em que Jesus mais se divinizou na sua vida? Quando é que ele transcendeu com maior abundância? E nós não tivemos dúvida. Monte Tabor, transfiguração do Senhor. E ele perguntou, por quê? Aí não sabíamos. E ele falou, vou lhes contar uma história que eu quero repartir com vocês, não é minha. Contou-nos o padre que uma certa criança tinha um verdadeiro amor por pedras. Ele amava pedras e tinha uma coleção de pedras. Ocorre que o tio dele, que ele amava muito, engenheiro, viajou para a África e o menino pediu, tio, traga-me uma pedra. Claro. Então o menino preparou a coleção, guardou um lugar de luxo para colocar a pedra que o tio traria da África. Só que o tio chegou com uma pedra muito feia, feinha a pedra. E o menino ficou no dilema. Se eu coloco essa pedra na minha coleção, eu estrago a minha coleção, que é tão bonita, tem pedras azuis, pedras verdes, aqui vai colocar essa pedra feia. Mas se eu não coloco, ofendo o tio. Como que eu faço? Então ele muniu-se de uma flanela e falou, vou dar uma limpada nessa pedra,
quem sabe ela fica mais bonitinha. E começou a esfregar a pedra e começou a notar que à medida que ele esfregava, a pedra foi ganhando um brilho novo. E ele se animou, foi esfregando, foi esfregando, foi esfregando, até que a pedra se revelou um magnífico diamante. Então o padre nos perguntou, entenderam? Não. O que tem a ver pedra com tabor? Tem tudo. Jesus se transfigurou, Jesus ficou fulgurante, branco como a neve, a ponto de conversar com Moisés e com Elias, porque Jesus teve a coragem de se encostar, de se esfregar nas pessoas do seu tempo. Ele teve coragem de ter relação social. Ele conviveu com todas as pessoas que precisavam do seu apoio. E neste encostar, neste trafegar no meio das gentes, curando, ajudando, amando, Jesus foi se transfigurando a ponto de, no Tabor, ficar alvejado, ficar branco como a neve. Concluiu o padre. Quer evoluir, quer transcender, quer multiplicar-se, misture-se com as pessoas e as ame. E é uma tarefa bem interessante. Uma metáfora maravilhosa. Pois muito bem. Há inúmeras escalas de evolução. De acordo com o nosso grau de adiantamento físico e moral, os habitantes dos diferentes mundos se dividirão. Essa classificação que eu vou fazer aqui, o Evangelho deixa bem claro. Ela é uma classificação grosseira. Teria que ser muito mais ampla. Mas nós podemos dividir os mundos em 4 diferentes mundos com características muito particulares. Vamos lá aí? Primeira categoria, os mundos primitivos. Eu já falei um pouquinho dele, mas vou falar de novo. O que é o mundo primitivo? Ou quais são as características de um mundo primitivo? Primeiro, eles são destinados aos espíritos simples e ignorantes recém-criados. Ali estão os espíritos no seu processo mais raso, né? As pessoas que ali estão já têm forma humana, mas como eu já falei, desprovidos de beleza. A existência desses mundos é inteiramente material. Não há senso moral, não há sentimentalismo desenvolvido, não há senso de solidariedade, tudo se conquista pela força, tudo se conquista. São mundos muito mais atrasados que a Terra, infinitamente mais atrasados. Predominam as paixões, que são levianas. João, a paixão é errada? Errada não, mas ela é passageira, ela mexe nas emoções. Poder-se-ia, mexendo com um casal, trabalhando na ideia de casal, poder-se-ia separar o amor da paixão da seguinte forma: a paixão é intensa, passageira e nos cega. Só que esse tempo de vibração, de nossa, como essa pessoa é bela, isso é rápido. E quando ele passa, ele abre caminho para o amor ou para o esquecimento. Amor é compromisso, é construção conjunta, é renúncia. É muitas vezes ter vontade de ir para a rua, tomar uma cerveja com um amigo, falar, não, mas o meu compromisso é dentro de casa. É destinar o dinheiro para aqueles que, né? Então, amor não está no plano das emoções, está no plano da racionalidade. Amor não é sentimento, é comportamento. Paixão é sentimento. Estou apaixonado, uma coisa maluca. Vibra, né? Muito bem, nos mundos primitivos predominam as paixões, né? Muito bem. Mas depois do mundo primitivo, vem o mundo das provas e das expiações, onde nós estamos, onde está a Terra. Aliás, onde estava a Terra, porque nós já estamos no processo de mudança. Segundo a espiritualidade, deve terminar lá para mais ou menos 2150, nós devemos terminar de fazer a transposição. O que tem no mundo de provas e expiações? Note, aqui a inteligência já se desenvolveu. Nós saímos do mero instinto para a inteligência. A vontade se fortaleceu, mas o senso moral ainda não. Ainda não. Ainda predomina o mal sobre o bem. A tendência do ser que ali está ainda é uma tendência maledicente. Claro
que existem exceções. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, esse mundo de prova e expiação, ele é semelhante a um hospital ou a uma prisão. Você já foi no hospital, certamente. Quem que está no hospital, excetuando... Você tem 3 categorias dentro do hospital: as visitas, os doentes e os médicos. Trabalhando na ideia do doente, ele é paciente, ele está ali para ser curado, ele está pálido, ele está vulnerável e ele está ali se recuperando. Quando ele se recupera, ele sai do hospital. Esse planeta Terra é um grande hospital. Todos nós aqui estamos doentes. Estamos aqui porque nas nossas vidas pregressas nós tomamos bomba. Está aqui porque nas nossas vidas pregressas nós deixamos tarefas que deveriam ter sido feitas sem fazê-las de uma forma clara, de uma forma eficiente. O que aconteceu? Acontece que, como numa prisão, nós somos submetidos a provas, doenças, necessidade de conquistar o alimento, com a dureza do trabalho, submetido a sucessivos ataques de toda a natureza, de gente espertalhona que nos quer passar a perna, submetido às agruras de um amor que não se realiza plenamente, porque eles são baseados em paixões, né? Vivemos num ambiente de suor e de lágrimas, mas já existe inteligência, já existe vontade. Só que os vícios da carne, os vícios de bebida, os vícios de droga, os vícios da vaidade, do egoísmo, da inveja, são muito abundantes. E sendo abundantes, nós não conseguimos ser plenamente felizes. Aí você vai me perguntar, Lília, mas todo mundo que está aqui na Terra é devedor? Não. Essa é talvez a grande maravilha deste capítulo. Eu fiquei extasiado quando eu estava lendo. Nós temos no mundo de expiação, como a Terra, 3 categorias. Nós temos aqueles que ainda selvagens, ainda nos estágios primitivos, estão aqui com uma função, eu até anotei aqui, uma função, deixa eu tirar 3 e 4, não aqui. As raças primitivas que aqui estão aqui numa função de educação. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão aprendendo com aqueles que são mais evoluídos. Então é um exercício. Isso não quer dizer os índios, os silvícolas, não. Necessariamente não. Pode ser alguém que esteja no nosso meio. Ainda grosseiro, ainda de paixões cruas, mas está aqui para aprender. Esse não está pagando prova, não. Ele está como se fosse uma criança se desenvolvendo. Tem o segundo grupo, os semi-civilizados, que tem uma função de progredir. Eles já caminharam um pouco, mas ainda estão muito parados, estão muito lá atrás. Então, também pela observação e pelo cuidado dos desenvolvidos, eles estão aqui para progredir. Ainda não estão pagando contas. Mas tem a turma dos que estão pagando contas. Eu gostaria muito de estar nesse grupo. O que é este pessoal que está pagando conta? São espíritos rebeldes de outros orbes. São espíritos que em lugares mais adiantados fracassaram no seu processo de estar lá e foram, abre aspas, convidados a voltar para um mundo mais grosseiro com dupla missão. Missão número 1, fazer as pazes consigo mesmo. Missão número 1, resgatar aquelas coisas, dar polimento naquelas arestas que deveriam ter sido feitas lá atrás. Isso é provas. Aliás, isso é expiação. O que é expiar? Expiar é purificar. Expiar é fazer com que... expiar é purgar. A palavra purgatório, que se usa muito nas religiões, é isso. O que é? Um campo de expiação, onde eu pago as contas pretéritas. Mas, ao mesmo tempo que eu pago as contas, já que eu sou dotado da inteligência que veio comigo, já que eu sou dotado já de um senso moral que lá onde eu estava era insuficiente, mas que aqui no meio desse povo grosseiro é mais do que suficiente, ele até sobra, eu tenho a missão de ensinar.
aí talvez a gente entenda as pirâmides do Egito. Com certeza. A gente entenda as grandes civilizações do passado. A gente entende por que de repente tem um Beethoven que, precoce ainda, já tocava maravilhosamente bem. Entendamos como que determinadas pessoas, de repente, têm um dom fantástico para alguma coisa, porque é um espírito já velho, já evoluído, que veio de um outro mundo e que aqui está fazendo as pazes consigo mesmo e servindo-nos de professor, só que o tempo dele aqui é curto. Por que é curto? Porque, veja bem, o espírito dele, não o corpo, o espírito dele sente saudades de lá. Ele fala, puxa vida, eu estava num lugar lindo, maravilhoso e não soube aproveitar. Eu fiz lambança. E eu estou aqui no meio desse povo rude, porque lá eu era rude. Mas aqui eu sou até muito manso, eles são muito mais rudes do que eu. Então a tarefa deste espírito, ela fica extremamente cruel. A dor dele é muito maior, porque ele sente saudade de um mundo, a saudade que está lá na alma, que ele não sabe do que é. Sabe aquela sede de felicidade que você tem, que você vai, tá me faltando nada, por que eu estou angustiado? É saudade do infinito. E essas pessoas, quando elas cumprirem o seu processo, ela vai voltar para o seu mundo de origem, mas ela vai deixar aqui um rastro de construção, de exemplo. Olha como que Deus é maravilhoso, né? Nos mundos, o grande desafio desses espíritos rebeldes que vieram aqui passar por provas é, mesmo com a inteligência mais desenvolvida, suportar a brutalidade dos seus companheiros de mundo. É suportar sem queixas, preste atenção. Se você enfrenta uma prova blasfemando, reclamando, você vai ter que passar por ela de novo. Por quê? Porque não tem valor. O valor está em enfrentar a dor com dignidade, confiando na providência de Deus. Nosso tempo já vai rápido, então vamos passar para o terceiro mundo, né? O terceiro mundo são os mundos regeneradores, né? Nós vamos passar de prova e expiação para o mundo de regeneração, graças a Deus. E eu quero estar lá, se Deus quiser. O mundo regenerador é um mundo transitório entre o mundo primitivo e o mundo feliz. Ele tem o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, ele é o terceiro campo de mundos. Digamos assim, quando eu passo para esse mundo, os desafios diminuem um pouco, as provas deixam de ser tão cruéis. Então eu fiz uma listinha aqui de características do mundo regenerador. São mundos transitórios entre os mundos de expiação e os mundos felizes, acabei de falar. São lugares onde as almas arrependidas das lambanças que fizeram repousam e ali se apuram para chegar aos mundos felizes. Apuração. Ainda há sujeição à matéria, ou seja, os vícios ainda não foram completamente extirpados. A alma já está livre das paixões desordenadas, mas as paixões ainda existem, né? Não há mais orgulho, não há mais soberba, não há mais egoísmo, não há mais inveja com a intensidade do agora. Mas isso esse germe ainda dorme dentro da alma daquela pessoa. Já existe amor. O amor compromisso já foi sedimentado. As pessoas já sabem amar. Nós não sabemos ainda, nós somos aprendizes do amor. As relações sociais são equilibradas. São equilibradas por quê? Porque se não há inveja, não há sede de poder. Então, se há amor, eu tento te ajudar, você tenta me ajudar, e aquele ideal de partilha que o Cristo Jesus tanto tentou nos ensinar, né? Só que tem um detalhe: ainda não há felicidade perfeita nos mundos regeneradores. O homem ainda é carne. E se ele ficar de braço cruzado, se ele não se esforçar para adiantar-se, ele se atrasa. A gente pode falar que é a calma depois da tempestade, né? Mas se cruzar os braços, como você está falando, nós podemos regredir, voltar.
Viramos aquele ser inteligente que volta para o mundo de prova e expiação para sofrer e puxar o outro grupo para frente. E acredite, nós já voltamos. Nós transitamos muito. Porque você não fica no mundo só, você vai e vem permanentemente, né? Deus é muito misericordioso. Não avançar é recuar. Sabe quando você tem um emprego bom? Sabe quando você está ganhando legal? Que você não está doente, que não tem ninguém doente na tua família? Você fala assim, para que eu vou me preocupar? Vamos viver. Isso é um perigo. Não fazer o mal não é suficiente, é preciso fazer o bem. Nós espíritas temos que botar na cabeça o seguinte, nosso compromisso é com a caridade, comigo, com os meus irmãos de estrada, com o planeta. Ponha isso na cabeça, cruzar os braços é muito complicado. E aí nós chegamos no mundo, os mundos felizes. Nós temos quanto tempo? Tem onde que você me mostrou a hora ali? 40. Temos... vamos rapidinho aqui, que o nosso tempo começa a se esvair. Os mundos felizes, o autor do trecho evangélico, ele fala assim, olha, os pintores não conseguem nem pintar. Porque nós já vivemos o inferno, nós viemos lá de trás, então lá atrás nós conhecemos, nós sabemos pintar as dores. Mas não sabemos pintar o que nos espera. De tão lindo que é. Então eu fui lendo as mensagens, as instruções dos espíritos e fui pulverizando as preces, faltaram até uns acentos, uns tios aqui, mas não tem problema não. Note bem, a forma do corpo em todos os mundos, desde o primitivo até o mundo mais feliz, é a forma humana. O que varia é o grau de beleza que se emana. Beleza pura, e não a beleza física, né? Não há mais beleza, não se fala mais de físico, fala-se beleza pura. Não há doenças, porque as doenças são ocasionadas pelas paixões. Olha que coisa interessante, eu sou professor de português e patologia significa doença. Patologia vem de patose, patose é paixão. Doença relacionada com, olha, apatia, falta de paixão, simpatia, compaixão, antipatia, contrapaixão, empatia, vestir-se da paixão do outro. Patia significa paixão, patologia vem de patia, quer dizer, o grego já associava doença com a paixão. Se lá não existe paixão, estamos livres. Você já percebeu que Jesus nunca ficou doente? Me mostra uma passagem na Bíblia que Jesus teve uma dor de cabeça. Não teve. Por quê? Porque Jesus tinha pleno domínio das suas paixões. Isso é interessante para nós. Não há paixão, a alma está purificada. Não há deterioração. Os sentidos são infinitamente mais delicados. Eu consigo perceber com muito mais clareza. A comunicação se faz muito mais eficiente. Já pararam para pensar quantos problemas você tem no seu casamento por ineficiência de comunicação? Quantos amores foram desfeitos? Quantos empregos foram perdidos por falta de comunicação? Pois muito bem. Os seres lá nos mundos felizes são extremamente leves, porque não tem matéria. Então nós vamos daqui a Três Pontas, caminhando, é uma caminhada de 6, 7 horas. O espírito simplesmente pensa em Três Pontas e ele já está lá. Inclusive ele consegue estar em vários lugares simultaneamente. Por quê? Porque ele consegue ter a leveza da locomoção rápida. Ele conserva a aparência que ele quer das suas vidas pretéritas. Se ele quiser aparecer para um familiar como o João, ele vem. Se ele quiser aparecer como Lília, ele vem. Porque ele adota a forma física que ele quer, só que uma forma física revestida de luminosidade, de brilho, de beleza. Que os pintores, quando vão desenhar os santos, desenham um círculo luminoso em torno da cabeça, a auréola, né? É interessante pensar, eu tomei um susto hoje, porque eu, na minha cabeça, pensava que quando o indivíduo chegava no estágio de pureza espiritual, ele não morria mais. E eu descobri hoje que morre. Para nós, seres humanos, material, a gente nasce,
Você tem pelo menos uns 7, 8 anos de infância para você começar a desenvolver as habilidades. Lá não tem infância. Por quê? Porque não tem matéria para se desenvolver. Então quase não há infância, ou quando há, ela é muito curta. E a vida é muito alongada. Só que eles não temem a morte. Por que não temem a morte? Porque já sabem que serão felizes depois da morte. Não tem nada a esconder. Nós temos medo do que nos espera de lá. É que Júpiter, quando a pessoa que vive, o espírito que vive em Júpiter, ele vive 500 anos. Você já imaginou nós? Quanta coisa a gente iria, o nosso comprometimento aqui vivendo 500 anos? E aguentando a esposa, o marido, João, como seria, gente? A contarada para pagar. Difícil. Já pararam para pensar? Vida longa. Mas então, por que tem morte, Lília? Se eu já sou puro, mas é interessante, hoje eu descobri por que tem morte. Eu não sabia que tinha. Quando eu vi lá vem morte, mas nesse ideia eu fui pesquisar. Porque a evolução nunca para. E quando eu atinjo um patamar que é condizente com aquele lugar onde eu estou, eu preciso transcender e ir. Aí eu me lembrei de quando eu li um livrinho que não tem nada a ver com o espiritismo, que eu aconselho você a ler, Fernão Capelo Gaivota. A história de uma gaivota que não aceitava ser gaivota. E ela vai treinando para voar cada vez mais, até que ela consegue voar além do corpo. Ela consegue voar no espírito. Eu fui entender o Fernão Capelo Gaivota. Falei, o livro nunca foi religioso, agora ele é, né? A morte, então, vista como uma possibilidade de adiantamento, não há dúvida quanto ao futuro, estado permanente de emancipação e liberdade. Já pensou o que é você viver sem depender de dar satisfação para ninguém? Não porque você não se importa com isso, porque você não tem nada a esconder, né? Estado, relações sociais justas, sem guerras, sem conflitos, não há privilégio de nascimento, você nasceu rico ou nasceu pobre, lá todos nascem com o mesmo patamar, não há senhores, não há escravos. O homem, olha que coisa mais linda, o homem não procura ser melhor que o outro, ele procura ser melhor que ele mesmo. Olha que show, gente, fiz um arroz hoje, ficou bom. Mas amanhã eu quero fazer melhor. E depois de amanhã eu quero fazer melhor que amanhã. Estou dando um exemplo na cozinha, na culinária, mas isso em tudo. O homem não compete com os demais. Ele compete consigo mesmo. É buscando a perfeição, né? Opa! Eu achei isso maravilhoso. Sem cobiças, sem invejas. Tem diferença social? Tem. Mas não é comprada pelo dinheiro. É comprada pelo senso moral, pelas conquistas morais. Quer dizer que lá ainda tem um mais evoluído do que o outro. E essa parece ser a tônica. Evoluir sempre. Sempre. E sempre. Na casa de meu pai, Lilian, há muitas moradas. Há infinitas moradas. E eu quero te convidar a ler esse capítulo com o olho perscrutador, com o olho de quem se apaixona, porque eu saí dessa pesquisa hoje apaixonadíssimo. Como Deus é maravilhoso, como Ele é grande. Vamos fazer a oração final? Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo e tentar sentir Jesus, que sempre está conosco, nos envolvendo com aquele doce mergulhar. E vamos pedir à espiritualidade que abençoe os nossos lares, que nos abençoe, que nos dê sempre a oportunidade de buscarmos nos melhorar e buscarmos assistir a nós e os nossos irmãos. Pois só dessa maneira poderemos buscar um mundo melhor e teremos condições de evoluir e de chegar mais rápido à casa do Pai. Abençoe-nos hoje e sempre, Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Desejo-lhes uma boa noite. Que vocês realmente tenham assim, um período de descanso magnífico. Que enquanto você repousa, que o seu espírito possa visitar mundos mais evoluídos, aprender com gente mais sábia
e que amanhã, quando você voltar para a vida carnal, que esse aprendizado sirva para todos nós. Gratidão. Boa noite, muita luz e paz. Como é que desliga?